Oi, aqui é o Patrick. O vídeo de hoje é sobre WandaVision. A série finalmente chegou ao fim nessa última sexta-feira e deixou a gente com muito o que pensar. Temos vários personagens e acontecimentos novos que terão papéis importantes nos próximos trabalhos da Marvel, então vamos conversar um pouco sobre eles? É meio óbvio, mas estejam avisados que esse vídeo vai estar lotado de spoilers do fim da série, ok? Fica aí. Chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Pra começar, acho que é importante dar uma explicação rápida pra quem caiu de cabeça na série e ficou meio perdido com os fãs fazendo 1 milhão de teorias com informações que às vezes nem vinham da série. O que não faltou nas últimas semanas foram fãs da Marvel falando sobre Mephisto, multiverso, mutantes, etc. E isso foi tudo por causa dos quadrinhos. Acontece que a Marvel, quando começou a produzir o WandaVision, tirou algumas ideias de alguns enredos dos quadrinhos, entre eles uma saga chamada Dinastia M, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A explicação completa é bem longa e complexa, então eu vou só comentar o básico. Nos quadrinhos, a Wanda tinha passado por várias perdas e momentos difíceis, assim como a nossa Wanda do MCU. Mas a dos quadrinhos resolve ir atrás de um pouco de paz junto com Visão, que não tinha morrido. Durante esse período, ela decide ter filhos e, com a ajuda dos poderes da Agatha Harkness, que é menos vilã do que na série, mas isso eu explico daqui a pouco, a Wanda engravida dos gêmeos Billy e Tommy. O problema foi que, para conseguir criar os seus filhos, a Wanda acidentalmente usou fragmentos da alma do Mephisto, que é um demônio de outra dimensão e de origem desconhecida. O Mephisto tinha sido derrotado em uma batalha e a alma dele foi fragmentada, e a Wanda acabou usando esses pedacinhos. O Mephisto vai atrás dos gêmeos e reabsorve eles de volta no seu corpo, e a Wanda enlouquece depois de perder os filhos. Os Vingadores, de novo com a ajuda da Agatha Harkness, apagam a memória dela por um tempo, tentando proteger a Wanda, mas ela recupera as memórias e fica pior ainda. Briga vai, briga vem, morre uma pá de gente, inclusive o Visão, e os Vingadores decidem eliminar a Wanda por ela ter se tornado perigosa demais. Para se defender, a Wanda acaba criando uma realidade inteira em que mutantes são a raça dominante do planeta e o Magneto é o líder, que é a tal da saga da Dinastia M. Mais pra frente, isso levou a uma nova confusão que causou a icônica frase do No More Mutants, ou Sem Mais Mutantes, que eliminou 90% dos mutantes e que muitos fãs da Marvel esperavam ver da forma reversa em WandaVision, como uma forma de trazer os mutantes pro MCU. WandaVision foi por outro caminho do que os fãs dos quadrinhos esperavam. Teve realidade alternativa, teve os gêmeos, mas não tivemos Mephisto, mutantes, nem outros Vingadores. Mas o que teve ainda rende muitas teorias pro futuro da Marvel, já que vários personagens da série devem aparecer nos próximos filmes. Um exemplo é a Monica Rambeau, que iniciou a série como a versão crescida da menininha que nós vimos em Capitã Marvel, agora uma agente da SWORD, e terminou com superpoderes e aparentemente a caminho do espaço. E não para por aí, ainda não deu tempo da gente ver os poderes da Mônica pra valer, mas quem tá esperto nos quadrinhos já sabe que o que vem por aí é a Photon, ou Pulsar, ou Espectro, ou até mesmo Capitã Marvel. A Mônica teve muitos nomes. Nos quadrinhos, a Mônica foi bombardeada por energia extradimensional durante um acidente com um gerador experimental de energia que ela estava tentando desligar e se tornou capaz de manipular e se transformar em diversos tipos de energia. Agora, no MCU, a Mônica conseguiu seus poderes de forma mais ou menos similar ao atravessar o Rex e ser exposta ao poder da Wanda várias vezes. E termina a série sendo chamada para o espaço. Ela provavelmente vai encontrar um monte de gente lá em cima, como os outros Skrulls, provavelmente o Nick Fury e também a própria Carol Danvers, a atual Capitã Marvel. Que, aliás, o próximo filme da Capitã Marvel chega em 2022 e com certeza nós teremos um update sobre a Mônica nesse filme. Será que vai rolar um jovem aprendiz versão super-herói entre ela e a Capitã Marvel? Enquanto a gente não descobre, dá pra especular um pouco sobre alguns outros personagens que têm um futuro promissor também, como o Billy e o Tommy. Os gêmeos tiveram uma origem similar à dos quadrinhos,
menos toda a parte de ter um demônio envolvido. E vieram da magia da Wanda. E também desapareceram no final da confusão, depois que a Wanda desfez a realidade do Rex. Mas então, foi só isso? Acabou a participação deles no MCU? Quem assistiu a cena pós-créditos de WandaVision e ouviu os dois chamando a mãe já sabe que não. E eu vou dizer o que a gente pode esperar para eles. Nos quadrinhos, o Billy e o Tommy são absorvidos pelo Mephisto e desaparecem, mas as almas deles se tornaram independentes do Mephisto. E os dois renascem, dessa vez em famílias diferentes, mas ainda com os mesmos poderes e aparência de antes. Os dois crescem separados, mas se tornam heróis conhecidos como Wicano e Celery e se reencontram no grupo dos Jovens Vingadores, que são um grupo de heróis adolescentes que, ao que tudo indica, vai começar a se formar no MCU logo logo. Infelizmente, não tem como ter certeza de como a Marvel pretende trazer os gêmeos de volta, apesar de já existirem teorias sobre as almas deles estarem presas em algum lugar para serem resgatadas no futuro. Mas é bem seguro afirmar que nós provavelmente veremos os gêmeos nos próximos trabalhos da Marvel, junto com os outros membros dos Jovens Vingadores que estão para aparecer. Alguns deles são a Kate Bishop, ou Gavião Arqueira, que vai participar da série do Gavião Arqueiro, a Cassie Lang, filha do Homem-Formiga, conhecida como a heroína Estatura, que nós já vimos em Vingadores Ultimato, e mais alguns heróis como o Patriota, que pode aparecer na série do Falcão e o Soldado Invernal, o Hulkling, que deve aparecer em Capitã Marvel 2, e o Visão. Bom, o Visão não é exatamente um membro, mas nos quadrinhos ele ajuda na formação do grupo, identificando e ajudando a encontrar indivíduos poderosos para ocupar o lugar dos antigos Vingadores. Mas se isso vai acontecer mesmo no MCU, é um mistério. O Visão é um dos personagens com o futuro mais incerto por enquanto. Em WandaVision, nós temos dois deles. Um se foi junto com os gêmeos quando o Rex foi desfeito, e nós sabemos que ele não era exatamente o Visão, e sim uma memória que a Wanda deu vida, e o outro é só o corpo que foi ressuscitado, mas aparentemente recobrou fragmentos da memória do antigo Visão. Nós vimos ele voando para longe durante o episódio, mas o que pode ter acontecido com ele? Nos quadrinhos a situação também é confusa. Existe toda essa situação do Visão branco, que foi ressuscitado, mas não era o mesmo Visão de antes. Depois de um monte de situação complicada envolvendo tecnologia, outras dimensões e um antivisão, o Visão recupera sua cor e suas memórias e volta a ser ele mesmo, apesar de não retomar o seu relacionamento com a Wanda. Mas ainda é difícil saber se a Marvel pretende seguir essa linha ou fazer algo diferente. Por agora, da mesma forma que o Hulk deu uma sumida em Era de Ultron, só para reaparecer em Thor Ragnarok, nós podemos esperar o retorno dele em próximos filmes. Talvez na sua forma de robô ou talvez em um disfarce humano, mas ainda sem as memórias totalmente restauradas. Vamos ficar atento. Outra que deve ficar sumida por um tempinho é a Agatha Harkness, que teve seus planos frustrados e terminou a série completamente à mercê da Wanda, com direito a memórias apagadas e tudo, pelo menos por agora. A Wanda deixou ela lá, vivendo em Westview como se fosse uma cidadã comum, mas antes garantiu que tinha planos de usar o conhecimento da Agatha a seu favor no futuro. Nos quadrinhos, a Agatha é uma feiticeira extremamente poderosa, uma das mais poderosas do universo Marvel, inclusive, e não é exatamente uma vilã, apesar de ter uma moral um pouco duvidosa. Ela, na verdade, tem um papel relativamente parecido com o que a Agatha da série vai ter agora. Ela age como uma espécie de mentora para Wanda, auxiliando ela com seus poderes e a como utilizá-los. E as duas, inclusive, se consideram amigas. Não se sabe exatamente a idade da Agatha, mas se sabe que ela já era uma feiticeira realizada quando Atlantis afundou. O que não falta para ela é experiência para compartilhar. Então o que é que nós podemos supor sobre a Agatha no MCU a partir do final de WandaVision? Bom, é garantido que mais cedo ou mais tarde nós veremos essa Agatha mentora, mas talvez uma versão um pouco menos disposta a colaborar com a Wanda. Ou será que é possível que elas criem algum tipo de laço? Nós vamos ter que esperar a Wanda precisar da ajuda da Agatha em algum futuro filme. Mas as duas claramente se davam bem quando a Agatha ainda estava disfarçada de Agnes. Porém, existe toda essa história de roubar o poder da Wanda
e uma quase inveja da parte da Agatha que pode atrapalhar essa dinâmica. Vocês acham que uma amizade entre as duas é possível? Comenta aí embaixo. Agora, como vocês provavelmente estavam esperando, vamos falar da dona da série, literalmente. Tem muita coisa para falar sobre a Wanda, mas acho melhor a gente começar não por ela, e sim pelo Darkhold. E o que é o Darkhold? É aquele livro que a Wanda pegou do porão / masmorra da Agatha, e que por acaso, nem tão acaso assim, é um dos artefatos mais perigosos da Marvel. O Darkhold, que também já foi chamado de Livro dos Pecados ou Tomo Negro em português, é um grimório, ou seja, um livro de feitiços, e tem uma história longa e complicada nos quadrinhos. Ele foi escrito antes dos primeiros registros da história da humanidade, por um deus ancestral do caos chamado Chthon, que escreveu todos os seus feitiços e maldições em pele humana, mas que depois foram passados para pergaminhos e reunidos em um livro, o Darkhold. Chthon eventualmente foi derrotado por um mago supremo e selado em uma montanha chamada Monte Wundagore. Mas o Darkhold continuou por aí, cheio de conhecimento mágico livre para ser lido por qualquer um que o encontrasse, e passou pelas mãos de vários personagens, especialmente vilões, do universo Marvel. Agora, o Darkhold apareceu no MCU e foi das mãos da Agatha para as mãos da Wanda, que está super interessada nas informações sobre a Feiticeira Escarlate que estão contidas no livro. A própria questão da Feiticeira Escarlate no MCU é um pouco complicada, já que a série colocou ela como uma entidade poderosa que atualmente habita a Wanda por causa do encontro dela com a Joia da Mente, com profecia e tudo. E acaba sendo algo parecido com a Fênix, a entidade cósmica que habita Jean Grey dos X-Men. É um conceito diferente dos quadrinhos, mas explica por que a magia da Wanda às vezes age de forma imprevisível, ou sem o uso consciente por parte da Wanda. Como quando ela ficou tão mal e desesperada que a sua magia agiu sozinha e criou o Rex. Se a magia da Wanda não depende exclusivamente dela, mas também de uma entidade, faz sentido a magia não se comportar e às vezes até agir contra a Wanda, como a gente viu no episódio 3 de WandaVision. Não só isso, mas a magia da Wanda também é chamada de magia do caos, que tem a ver com a manipulação de realidade, bem como a gente viu na série mesmo. E isso sim pode ser ligado com os quadrinhos. A Wanda também manipula essa magia neles, porque ela é uma escolhida de Chthon. É uma longa história. O que importa é que a Wanda é a única no universo Marvel que é capaz disso atualmente. Nem mesmo o Doutor Estranho, como Mago Supremo, tem conhecimento desse tipo de magia, já que é tão antiga e rara. Agora que ela pretende desenvolver e entender melhor seus poderes no MCU, a Wanda é a proprietária ideal do Darkhold e do conhecimento que ele contém. E parece estar se dando muito bem com ele, como fica bem aparente naquela cena pós-créditos da Wanda lendo em uma projeção astral estilo Doutor Estranho. Mas tem um probleminha só. Até agora, o Darkhold não parece muito perigoso, né? Só um grimório com magias do caos. Porém, o Darkhold não é só um manual de feitiços e pronto. Ele tem reminiscentes da alma de Chthon dentro dele, que usam o livro como um canal para fora de onde o deus está selado e afetam o portador do Darkhold. Se o portador não tiver magias de proteção e conhecimento do que ele está lidando, ele pode ser possuído pelo livro e ter seus ideais corrompidos, sendo levado para o lado do mal. Não é à toa que esse livro é um perigo. E agora ele está nas mãos da Wanda, que apesar de ser uma pessoa que pode fazer muito uso desse livro, também é uma das personagens mais poderosas do MCU e não tem a mínima ideia do que esse livro pode fazer com ela. Sentiram o problema? Como a Wanda tá sozinha agora, não existe ninguém que possa oferecer orientação ou apoio para ela. Só ela, numa casa no meio do nada, com um Darkhold. E a julgar pelo final da cena pós-créditos, a Wanda não pretende desistir da sua família. Então só podemos imaginar o quão longe ela ainda pode chegar para tentar ter seus filhos de volta. E o quanto Darkhold pode convencer ela de que o que ela tá fazendo é certo.
O que nós sabemos por agora é que ela já tem a participação garantida em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que só pelo nome a gente consegue saber que vai ser um caos completo. É provável que a gente finalmente veja o multiverso que os fãs estão sonhando faz tempo e que envolve mutantes e personagens de dimensões mágicas, como o próprio Mephisto, que por sinal foi um dos proprietários do Darkhold nos quadrinhos e pode se interessar pelo livro e pela Wanda e fazer uma visitinha no MCU em breve. No caso dos mutantes, existe até um rumor de que a Marvel está produzindo um reboot dos X-Men, atualmente com o nome de Os Mutantes. Acho que dá pra ter esperança, né? Mas voltando pra Doutor Estranho 2, considerando a posição que a Wanda se encontra com Darkhold agora, é bem possível que ela esteja nesse filme como antagonista, completamente tomada pelo poder do Darkhold. E como a Agatha mesmo disse, os poderes da Wanda superam os poderes do próprio Mago Supremo, também conhecido como Doutor Estranho. Doutor Estranho 2 só chega nos cinemas em 2022, então temos um tempo de espera pela frente, mas a briga já tá armada e nós só podemos esperar que as coisas deem certo e a Feiticeira Escarlate, agora finalmente com seu nome de direito, não destrua o multiverso inteiro com poderes que ela tá só começando a descobrir ainda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se forem novos por aqui, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, marcando a opção todas para receberem notificação dos próximos vídeos. Deixem um like aqui embaixo para ajudar na recomendação. Me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Tchau!